Boa noite a todos. O trabalho presente a ser apresentado foi elaborado por mim, Peterson, e pela Evelyn. O título do nosso trabalho, do nosso TCC, é o estudo da influência da adição de calcário na resistência à penetração do solo determinada pelo índice CBR. A engenharia civil é uma área que depende totalmente da sua mecânica do solo, onde as obras que são executadas, elas precisam estar apoiadas em solos firmes e adequados para determinado tipo de construção, como rodovias, prédios residenciais, galpões industriais, entre outros. Em 2010, a Azevedo destacou que o solo ele precisa apresentar propriedades que garantam a estabilidade e resistência mecânica necessária para suportar as infraestruturas que ele vai receber. Porém, nem sempre esse solo que é encontrado no local da obra garante essa certa estabilidade e essa resistência. Quando isso acontece, quando a gente não tem esse solo bom para executar esse tipo de obra no local, ele é necessário fazer algumas tratativas, sendo elas podendo ser químicas, mecânicas ou transportadas de um lugar para o outro, como tirar o solo ruim do local e trazer outro. Em 1995, o Kinney fez um estudo onde ele descobriu que o fator de pH, o teor da matéria orgânica e a presença de sais minerais interferem diretamente na eficácia da reação entre o cal e o solo. Em 2011, Brooks fez um estudo onde ele usou o pó de calcário em solos inaptos para pavimentação. Com isso, ele teve o resultado de um aumento significativo na resistência à penetração do solo pelo índice de CBR, onde o resultado foi satisfatório. Entrando no tópico de materiais, o solo utilizado para fazer o estudo foi coletado no município de Franco da Rocha, em São Paulo, numa obra da Vick, e o calcário utilizado, o calcário agrícola, foi da marca Itaú. Utilizamos esses materiais para fazer o estudo do comportamento da adição. Foi escolhido esse solo pois, quando seco, ele apresenta uma característica muito fina, um pó muito fino, onde é muito instável. E quando ele está úmido, ele apresenta um barro muito ruim de ser trabalhado, muito difícil de manusear, de compactar e é, teoricamente, visualmente é ruim para executar obras de pavimentação. Para as dosagens de calcário, usamos como base o trabalho de Guério, que em 2013, onde a gente separou as amostras com dosagens de 0% do solo natural, dosagem de 2%, 4%, 6%, 8% e, por último, 10%. Após a coleta do solo, foi levado para o laboratório de materiais. Chegando lá, as amostras foram identificadas e separadas para prosseguir com a dosagem e a execução dos ensaios. As amostras foram secas a temperatura ambiente, né? Então não foi usado estufa para fazer a secagem do solo natural antes das adições. Ele foi desagregado, homogeneizado e pesado para garantir o ensaio o mais padrão possível. Com a amostra do solo natural, realizamos o ensaio de granulometria para separar os grãos do solo, os grãos que compõem o solo. Então, em cada peneira vai ficar a sua percentagem retida e com isso conseguimos determinar o índice granulométrico do solo. Antes dos ensaios de CBR, realizamos o ensaio de Proctor normal, onde conseguimos encontrar a densidade máxima seca desse solo e a umidade ótima para podermos prosseguir para os ensaios de CBRs com os padrões corretos do solo. Esse método de ensaio de Proctor normal, ele segue a NBR 6457 de 2024, onde trata-se de adições de águas em intervalos fixos ao solo seco e, após isso, compactado em um molde em 3 camadas de 26 golpes. E, ao reparar a perca de massa dessa amostra, desse molde,
São realizados mais 2 pontos para garantir que não vai ter ganho da massa com a adição de água. E né, através disso a gente acha a curva de compactação, onde mostra a densidade máxima seca desse solo e a umidade ótima. Com o resultado do Proctor normal, já conseguimos realizar os ensaios de CBR, onde o solo ele é umedecido até a sua umidade ótima, 2% abaixo da sua umidade ótima e 2% acima da sua umidade ótima. Foi realizado o ensaio de CBR com 3 moldes de cada amostra, a partir do solo natural. Então, foi realizado o ensaio de CBR com 0% de adição de calcário, com 2% de adição de calcário, 4%, 6%, 8% e 10% de adição de calcário. O ensaio de CBR ele segue a norma 7181 da BNT 2016. Ele tem algumas etapas a serem seguidas, onde a primeira etapa é realizar a compactação dos moldes, dentro dos moldes com as adições. Após a realização da compactação, é levado o molde para a água, onde ele fica submerso, acompanhado a expansão do solo, e após completar o ciclo de expansão, ele é retirado da água, colocado numa prensa de CBR, onde ele recebe a carga do pistão, onde marcamos o tempo e a deformidade da prensa do CBR através de manômetros, e assim achamos o resultado de CBR. Em resultados, já entramos com a granulometria, onde o solo que foi ensaiado teve uma porcentagem de areia de 16,14%, uma porcentagem de silt de 82,52% e argila 1,34%. Através da tabela 4, conseguimos ver a variação da densidade através da variação da umidade, onde no ponto 5 encontramos a maior densidade e logo depois, no ponto 6, tivemos a queda dessa densidade, a queda do peso, e para confirmar o ensaio, no ponto 7, ele teve mais uma queda. Então isso significa que quanto mais água adicionar no solo, mais ele vai perder sua densidade. Na tabela 5 temos o resultado do Proctor normal, onde a sua umidade ótima foi 18,5% e a sua densidade máxima foi 1,72%. Na tabela 6 já temos os resultados dos CBRs com as adições de calcário, onde só o solo natural, o solo com 0% de adição de CBR, tivemos um resultado de 1,61%. Com as dosagens adicionadas, teve um ganho relativamente baixo no seu índice de CBR, como 2% de calcário no solo, tivemos o resultado de 3% de CBR, uma dosagem de 4% no solo, tivemos um CBR de 5,2%, uma dosagem de 6% de calcário, tivemos 7,5%, 8% de calcário, tivemos 9,0%, 9% de CBR, e por fim, 10% de calcário no solo, chegamos ao resultado de CBR de 9,8. O DENIT estabelece na norma 181/2018 que para o valor mínimo aceitável de CBR para os pavimentos são de subleito maior ou igual a 2%, para subbase maior ou igual a 20% e base maior ou igual a 50%. Conclui-se do trabalho, então, através dos ensaios de laboratórios, normas técnicas e revisões da literatura, que a estabilização do solo com calcário agrícola teve uma melhoria significativa, né, na sua resistência e a penetração, porém, os resultados obtidos permanecem abaixo dos requisitos para subbases e bases. Então, com isso, o estudo realizado ele evidencia a eficácia parcial, né,
com o uso do calcário agrícola em solos siltosos e recomenda-se o uso de outras técnicas para complementar a estabilização do solo que foi estudado junto com o calcário. E algumas propostas para trabalhos futuros, temos como investigação do uso do calcário agrícola em diferentes tipos de solos, né? Então, testar a eficácia do calcário agrícola em outros solos, realização de ensaios que simulem condições reais de uso, então, como teste de durabilidade e desempenho sobre cargas, né? Para estimar o comportamento do solo estabilizado a longo prazo. Estudo comparativo entre o calcário e outros estabilizantes, né, como cal e cimento. Execução de trechos experimentais, então pegar um trecho ali e fazer um experimento com o controle tecnológico de compactação junto com a umidade e para validar os resultados laboratoriais em condições reais. Para isso, ter alguns resultados extras, né, alguns resultados mais profundos sobre a utilização do calcário agrícola. E, por fim, as referências que foram utilizadas para a elaboração do estudo.